Olá e bem-vindo ao Questões sobre a Vida, trazido a você pela CTTW e pela RTM Brasil. Eu sou sua apresentadora e o meu nome é Fernanda Lima. Esses programas estão em um formato de perguntas e respostas e consistem em questões típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são importantes, incluindo perguntas sobre a vida como solidão, luto, vergonha, depressão, relações familiares, doença, autoestima e morte. Eles também abordam questões sobre Deus, Jesus, céu e oração. Nenhuma questão está fora dos limites. Meu convidado de hoje é Marcos Olivares. Olá, Marcos. Olá, Fernanda Lima. E olá a todos que nos assistem. E o nosso programa de hoje trata de questões sobre abuso sexual infantil. Ele levanta questões importantes sobre sentimentos e comportamentos relacionados ao abuso sexual infantil e em como lidar com esses sentimentos e comportamentos de acordo com o plano de Deus para nossas vidas. Vamos começar pedindo a Deus que nos ajude. Querido Deus, por favor, nos ajude ao considerarmos algumas questões importantes sobre abuso sexual infantil à luz de sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Farei as perguntas e meu convidado, Marcos Olivares, dará as respostas, então vamos começar. A questão é, o que você quer dizer com o abuso sexual infantil? Olha, Deborah A. Minchell e Kristen Hooper, autores de um livro que aborda esse assunto, oferecem duas definições. A primeira definição é qualquer ato de cunho sexual realizado com uma criança em que haja intenção de controlar ou excitar alguém sexualmente. A segunda definição diz que o abuso sexual é uma traição de confiança envolvendo ações sexuais explícitas ou encobertas, diretas ou indiretas, verbais ou físicas, entre uma criança e um adulto de confiança e ou uma figura de autoridade. Eles acrescentam ainda, ambas as definições incluem uma ampla gama de atividades e de comportamentos. Bom, então vamos à primeira questão. Meu agressor disse que estava me ajudando a aprender sobre sexo e o que fizemos foi um ato amoroso. Isso é verdade? Não. Olha, a atividade sexual entre um adulto e uma criança nunca é certa. O corpo e as emoções de uma criança não estão prontos para esse comportamento. A pessoa que disse que estava te ajudando a aprender sobre sexo fez isso como uma maneira de manipular você. Ele usou você para o seu próprio prazer. Em vez de um ato amoroso, era uma maneira de controlar você. Um ato de egoísmo e de autossatisfação de seu agressor. Meu agressor disse que estávamos jogando um jogo. Eu estava curioso e não sabia de nada. Da minha parte, isso foi errado? Olha, o engano fazia parte do seu abuso. As crianças são curiosas sobre todas as coisas, incluindo seus corpos. Os transgressores de abuso sexual usam essa curiosidade natural para os seus próprios propósitos. Eles combinam a diversão de um jogo com a curiosidade das crianças para levar a cabo a atividade sexual. Então, você não estava errado. Você foi enganado. Próxima pergunta diz assim: meu agressor disse para não contar a ninguém o que fizemos era o nosso segredo. Ele me deu presentes, disse que eu era especial à medida que os presentes aumentavam. O mesmo acontecia com a atividade sexual. Por que eu não reconheci o que estava acontecendo? Olha só, segredos também são uma tática comum. Os autores de abuso não querem que ninguém descubra, a sua transgressão. Então o que eles fazem? Às vezes eles convencem as crianças a ficarem em silêncio, fazendo com que se sintam especiais. Você era uma criança, você não sabia o que era melhor para você. Próxima questão. Me disseram para eu manter meu abuso em segredo, mas não porque me sentisse especial. Meu agressor ameaçou machucar, me matar ou matar minha família se eu contasse a alguém. Isso acontece com frequência ou eu fui uma exceção? Não. Infelizmente, a sua situação reflete a de muitas crianças abusadas. Elas não só devem manter um segredo, mas permanecem com um medo constante por si mesmas e por aqueles que amam. Seus agressores se protegem ameaçando prejudicar os outros. Bom, temos mais uma questão.
Fui abusada sexualmente por meu pai. Como um pai poderia fazer isso com a sua própria filha? Eu o amava e achava que ele me amava. Olha, eu gostaria de poder dizer, não é, que isso raramente acontece. No entanto, relatos de abuso sexual por membros da família, pais, mães, irmãos mais velhos ou até outros parentes ocorrem com frequência. Às vezes, eles tentam manter isso em segredo do resto da família. Outras vezes, mais de um parente participa do abuso. Quando eles dizem que te amam e depois abusam de você, isso causa, claro, uma grande confusão. Amor, sexo, carinho e às vezes dor são sentimentos que ficam ali emaranhados. Isso, claro, dificulta uma compreensão saudável de qualquer uma dessas emoções. Quanto mais próximo o vínculo entre a criança e o agressor, maior é o impacto emocional. Nós lemos na Bíblia: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Está lá em Efésios 6,4. E também lemos: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Está lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 21. Olha, esses versículos não se aplicam especificamente ao abuso sexual, mas eles abordam o fato de que os pais, e outros membros da família também, desempenham um papel significativo em nosso bem-estar geral e em como vemos a vida. Se tivermos um pai terreno amoroso, acharemos muito mais fácil acreditar em um Pai Celestial que nos ama e quer o melhor para nós. Bom, então vamos a mais uma questão que diz assim: minha família não cometeu nenhum ato sexual contra mim. No entanto, eles não me protegeram. Eles permitiram e foram pagos por outras pessoas pelos meus serviços. Você tem alguma ideia de como isso me faz sentir desprezível e indigna de amor? Sim, inclusive eu sinto muito, né, que isso tenha acontecido com você. O tráfico de pessoas por membros da família e também de gente de fora da família ocorre com mais frequência do que a maioria das pessoas imagina. Pode ser a principal fonte de renda de uma família, ou até mesmo a complementação da renda. Em vez de assumir o papel de protetores das crianças, essas famílias usam seus filhos para atender às necessidades ou os desejos familiares. A Bíblia ensina: não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Está lá em 1 João 3,18. Isso se aplica a todos os nossos relacionamentos. Como a vida seria diferente se todos praticassem em casa o amor genuíno e carinhoso, da mesma forma que nos relacionamentos externos. O abuso sofrido por você não ocorreu porque você não é digna de amor. Aconteceu porque a sua família não escolheu ou não soube como amá-la como Deus planejou. Mais uma pergunta. O que me faz sentir pior do que o abuso é o fato de que às vezes me sentir bem. O que há de errado comigo? Olha, não existe nada de errado com você. Você teve uma reação física normal por causa das muitas terminações nervosas nessa parte do seu corpo. Deus nos criou assim para um relacionamento especial entre marido e mulher. No entanto, o abuso sexual perverte esse dom em vez de seguir o plano de Deus. Às vezes o abuso sexual envolve dor extrema e até com risco de vida. Se você, porém, não sofreu essa dor extrema, seu corpo reagiu de maneira típica à estimulação sexual. Você não estava preparado para lidar com isso nessa idade. Então, portanto, seu agressor também o sujeitou a um confuso abuso emocional. Bom, então a gente tem mais uma questão aqui que nos enviaram, que diz assim: sinto-me tão envergonhada, culpada e suja pelo que aconteceu. Por que eu não parei? O que eu fiz para causar isso? Alguém vai me amar? Olha, você não é a pessoa culpada. Você era apenas uma criança e a outra pessoa era o adulto ou alguém com autoridade. Me ouça claramente. O que aconteceu não foi sua culpa. O adulto carrega a culpa. Essa pessoa era maior e mais forte do que você. O agressor tinha poder sobre você. Você não causou isso. O agressor causou isso. Você foi simplesmente uma vítima e continua a sofrer por causa das ações dessa pessoa. No entanto, você pode ser curada. O abuso sexual não define você. Você continua sendo capaz de amar
e de ter relacionamentos. Busque a ajuda de alguém que acredita em você e que vai te ajudar a superar esse trauma em sua vida. Olha, lembre-se de que independentemente dos relacionamentos negativos que você experimentou, mesmo que tenha sofrido abuso do seu pai, você tem um Deus Pai no céu que te ama e não quer nada além do melhor para você. A Bíblia nos promete que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18 nos diz isso. Então, se você abrir a sua vida ao amor de Deus, todos os seus problemas não irão desaparecer, porém, Deus andará com você e vai te levar através de quaisquer problemas que você venha a enfrentar. E temos mais uma questão aqui, Marcos. Por causa do meu abuso, me sinto tão impotente como se não tivesse controle sobre o meu corpo ou qualquer outra coisa que aconteça comigo. Como resultado disso, ainda encontro pessoas tentando tirar vantagem de mim, não apenas sexualmente, mas de todas as maneiras. Isso faz sentido? Também me pergunto se algum dia poderei confiar em alguém. Eu me sinto tão traída e sozinha. Olha, o que você diz faz todo sentido. Muitas e muitos que sofrem experiências semelhantes se encontram nessa mesma situação. Como seu agressor assumiu o controle do seu corpo em uma idade tão precoce, o controle continua difícil. Isso a torna mais vulnerável a continuar sendo abusada sexualmente e sofrendo outras formas de abuso. Aconselhamento e um mentor perseverante podem te ajudar. Tente tomar decisões firmes sobre pequenos assuntos e, em seguida, adicione de maneira gradual os que são mais significativos. À medida que a sua confiança aumentar, você lentamente vai recuperar o controle que foi tirado de você. Além disso, qualquer traição prejudica a capacidade de confiar. A traição sofrida pelo abuso sexual aumenta essa luta. O abuso sofrido anteriormente sempre pode causar uma maior preocupação da sua parte. No entanto, com o tempo, com aconselhamento e com algumas amizades confiáveis, você vai desenvolver uma capacidade maior de confiar. Um ótimo versículo da Bíblia, para te lembrar, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Deus vai te guiar se você o buscar. Minha oração por você vem da Bíblia. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Está lá em Romanos 15, 13. Marcos, então a gente tem mais uma dúvida aqui, que diz assim: você continua citando a Bíblia, mas eu não sou um seguidor de Jesus. Eu nunca li a Bíblia. Ok, eu entendo. Você levantou um bom ponto, inclusive. Eu estou ciente de que muitos dos nossos ouvintes, de quem nos assiste, de quem acompanha esse programa, tem muitas pessoas não seguem a Jesus. No entanto, a Bíblia oferece a verdade absoluta e eterna. Seus ensinamentos se aplicam a todas as pessoas. Então, eu recomendaria a você a ler. Se você não souber o que eles ensinam, como pode argumentar contra isso, né? Eu não quero confiar em outra pessoa me dizendo o que é dito e se é verdade. Eu quero saber pessoalmente. Então, se você ler, vai descobrir que inclui histórias de pessoas que machucaram sexualmente outras pessoas. A Bíblia não ignora tais comportamentos. Em vez disso, ela os inclui. Então aprendemos com eles. Além disso, nos ensina como viver de uma maneira melhor. Entendo. Mais uma pergunta. Se eu ignorar meus pensamentos e sentimentos sobre meu abuso, as memórias acabarão desaparecendo? Infelizmente, a resposta é não. Suas memórias não vão desaparecer se você as ignorar. Quanto mais você finge que o seu abuso nunca aconteceu e quanto mais você mistura os seus sentimentos, sua situação vai ficar pior e vai crescer. Quando você põe fim à sua negação, a cura pode então começar. Reconheça o que aconteceu e admita que você é uma vítima. Aprenda por que o abuso sexual ocorre e libere seus sentimentos, medo, raiva, tristeza ou qualquer mistura de emoções.
por causa do poderoso impacto que isso possa ter, procure alguém confiável para passar isso com você. Bom, Marcos, e a gente tem mais uma pergunta, mais uma dúvida, que diz o seguinte: meus pensamentos e os meus sentimentos estão tão confusos, onde eu posso obter algum tipo de ajuda? Claro, as possibilidades de ajuda incluem aconselhamento, mas certifique-se de encontrar um conselheiro confiável, que acredite em você e que te apoie. Se você tem conselheiros aí na região onde você mora e que seguem a Jesus, busque o serviço deles. Grupos de apoio para sobreviventes de abuso também podem ajudar. Em grupos, você não se sente mais sozinho e pode compartilhar habilidades de enfrentamento e aprender o que ajuda e também o que dói. Por tudo isso, lembre-se de que, embora você tenha tido uma infância prejudicada, não precisa viver como um adulto quebrado. Você pode curar e ajudar os outros. Então, busque a ajuda de Deus. Deus te ama. Deus te dá valor. A Bíblia ensina que Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Está lá em Salmo 147:3. Marcos, a gente tem mais uma dúvida que diz o seguinte: às vezes eu gostaria de estar morta. Isso é uma coisa tão ruim? Olha, quando nossa dor física, emocional, mental ou espiritual se torna tão intensa, a morte pode parecer a saída mais fácil. Você está de luto, mas sua dor não é pela morte de alguém que você amava, mas pela perda da sua inocência infantil. O aconselhamento vai te ajudar com isso. Se você aceitar Jesus como Salvador, você tem a promessa do céu quando morrer. Jesus também lhe dá esperança, amor, paz e alegria para esta vida, a despeito de todas as suas dificuldades. Jesus fornece uma nova vida e um novo propósito, incluindo um chamado para ajudar outros em suas dificuldades com base em sua experiência. Enquanto Jesus ainda estava na terra, antes de voltar para o céu, ele disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Está lá em João 14:27. E Jesus também prometeu segurança para todos os que creem quando ele disse: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Está lá em João 10, versículos 28 e 29. Excelente, Marcos. Então nós precisamos de mais conselhos para a próxima questão, que diz assim: meu agressor fez coisas horríveis comigo e Deus pode perdoá-lo? Bom, se o seu agressor realmente se arrepender e se afastar de um estilo de vida de abuso, Deus o perdoará sim. Apenas se desculpar e dizer que sente muito não é suficiente, não. Ele deve aceitar Jesus como Salvador e entregar toda a sua vida à liderança de Deus. Jesus morreu para salvar todas as pessoas de seus pecados, independentemente da natureza desses pecados. A Bíblia fala de um homem chamado Saulo, que torturou e matou pessoas que acreditavam em Jesus. No entanto, Jesus condenou Saulo pelos erros que havia cometido. E Saulo se afastou de sua antiga vida e, convertido, seguiu Jesus. Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo compartilhou as suas experiências com as pessoas por todo o mundo. Ele acabou sofrendo perseguição por seguir Jesus. Contudo, a história e os ensinamentos de Paulo continuam a ser compartilhados por meio da Bíblia. Paulo disse: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Seu agressor provavelmente precisará de aconselhamento e de um grupo de apoio também. Muitas pessoas envolvidas na prática de abuso sexual infantil também foram abusadas no passado. Nesse caso, eles precisam de ajuda para lidar com o seu próprio trauma, para evitar mais abusos de outras pessoas. O aconselhamento também pode ajudá-lo a assumir a responsabilidade pelo que fez, pedir desculpas por suas ações e buscar perdão daqueles a quem machucou. Então,
Se você o perdoar, não quer dizer que você vai tolerar o que ele fez. Não significa que você tenha que sentir-se confortável perto dele. Na verdade, ele provavelmente precisará sempre tomar precauções por estar perto de vítimas ou de novas vítimas em potencial de seu abuso, de maneira que os padrões antigos não iniciem e aconteçam novamente. Perdoá-lo ajuda a libertar você da raiva e da tristeza. O perdão de Deus e o seu perdão não liberam o agressor das consequências legais das ações praticadas. Se você ou outras pessoas apresentarem acusações contra ele, isso pode forçá-lo a enfrentar o que fez e de como isso afetou você. Também pode ajudar a proteger outras crianças de abusos futuros. Certo. Marcos, a gente ainda tem mais uma questão aqui que diz assim: fui ensinado a seguir outra religião que diz que nunca saberei se vou conseguir chegar ao céu até que eu morra. No entanto, você diz que se eu seguir Jesus, posso saber sem dúvida que irei para o céu. Você também diz que conhecerei a paz, o amor, a esperança, a alegria de Deus, independente da minha experiência durante o resto da minha vida na Terra. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Você entendeu muito bem. Isso é o que a Bíblia ensina. E é isso que me dá paz e que me dá segurança todos os dias. Deus é um Deus justo, mas Deus também é um Deus misericordioso. Por ambas as razões, ele enviou Jesus ao mundo. Jesus, o único caminho para o céu, pagou o preço por todos os nossos erros e oferece consolo para todas as nossas tristezas. Embora o abuso não tenha sido sua culpa, você, como todas as pessoas, tomou outras decisões que desagradam a Deus. Jesus atendeu à exigência de justiça de Deus ao mesmo tempo em que nos ofereceu o dom da misericórdia. Certo, Marcos. Então vamos a mais uma questão que diz assim: obrigado por essa informação, mas como que eu recebo a paz, a esperança, o amor e a alegria de Jesus? Como que eu recebo o perdão pelos meus erros para ter essa vida eterna? O que eu devo fazer? Olha, essas são ótimas perguntas, viu? Você deve se arrepender ou se afastar de seus pecados e de quaisquer falsos deuses em sua vida. E deve colocar a sua fé e a sua confiança em Jesus como seu Salvador e Senhor. Não basta acreditar apenas com a mente. Você deve dar toda a sua vida a Deus através da fé no dom de Jesus. A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10:13. Quando você dá o controle da sua vida a Jesus, você recebe a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Você não trabalha pelo seu perdão e salvação. Eles são dons da graça de Deus, assim como a paz dele, o amor, a esperança e também a alegria. Você pode aceitar a salvação de Deus agora mesmo, aí onde você está nos assistindo. Suas palavras não são tão importantes quanto a atitude do seu coração. Se você fizer uma oração, como a que eu vou fazer a seguir, e realmente quiser dizer isso, você pode conhecer Jesus como seu Salvador. Olha, quando eu terminar a minha oração, eu vou orar novamente, uma frase de cada vez. Eu vou fazer uma pausa após cada frase para deixar que você repita depois de mim essa oração. Vamos lá? Querido Deus, agora me afasto dos meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança somente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. Deste dia em diante seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Agora junte-se a mim para fazer essa oração. Vamos orar uma frase de cada vez. E olha, faça disso a sua oração a Deus. Ore em voz alta se você puder. Dê um significado com todo o seu coração. Querido Deus, agora me afasto dos meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança somente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. Deste dia em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Obrigado por fazer essa oração. E olha,
Seja bem-vindo à família de Deus. Bom, e chegamos então ao fim do nosso programa. Muito obrigada por nos ouvir. Eu aproveito e encorajo você também a ouvir mais perguntas do programa Questões sobre a Vida, trazidos a você pela CTTW e pela RTM Brasil. Agradeço o Marcos Olivares por estar aqui hoje conosco. Muito obrigado. E até um próximo programa.